Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, observei que ele estava morto. Mas pela manhã, observando ele, vi que ele não era o meu filho. Esse texto está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 21. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão bíblica estaremos orando juntos. Se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim mais pessoas estarão orando por você. E confira também o link do meu canal no WhatsApp. Ali no meu canal eu posto todos os dias versículos bíblicos, posto também os conteúdos aqui do meu canal do YouTube e sempre que tenho condições eu deixo ali um pequeno devocional em texto para abençoar o seu dia. Então vamos para a nossa reflexão. Esse texto que escolhi para a nossa reflexão de hoje está falando do caso de duas mulheres que estavam disputando a legitimidade de um filho. Nesse caso, a sabedoria de Salomão foi manifesta ao povo de Israel. E eu vou me utilizar desse texto para falar sobre vigilância. Se você ainda não conhece esse texto, observe bem. Eu vou ler para você a partir do versículo 16. E se você já conhece essa história, preste também atenção, porque você vai relembrar essa história e quem sabe você vai observar alguns detalhes que você antes não tinha observado. 1 Reis capítulo 3, a partir do versículo 16. Então vieram duas prostitutas ao rei, e elas se puseram perante ele. Uma delas lhe disse: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher, ela teve um filho. Nós estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto ela se deitou sobre ele. E ela se levantou à meia-noite, e enquanto eu dormia, ela me tirou o meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E o seu filho morto ela colocou nos meus braços. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, observando bem nele pela manhã, eu percebi que ele não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: Não, mas o vivo é o meu filho, o seu filho é o morto. Porém, a primeira mulher disse: Não, o morto é o seu filho e o meu é o vivo. E assim elas ficaram disputando perante o rei. Então o rei Salomão disse: Bom, uma diz que o que vive é meu filho e o filho morto é o seu. E a outra também diz isso: Não, o morto é o seu filho e o meu filho é o vivo. Então o rei disse: Traga-me uma espada. Então eles levaram uma espada perante o rei. A partir daí, o rei Salomão disse: Partam essa criança no meio, em duas partes, e deem uma metade para uma mulher e a outra metade para a outra mulher. Então a mulher cujo filho era o filho vivo, ou melhor, então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. Ela disse: Ah, senhor meu, dê o menino vivo e por modo nenhum o mate. Porém a outra, aquela que não era a mãe do menino, disse: Nem o meu e nem o seu. Parta essa criança ao meio. Então o rei Salomão respondeu: Entreguem à primeira mulher o menino vivo e não mate, porque ela é a sua mãe. A partir daí, a sabedoria de Salomão foi manifesta a todo o povo de Israel. Nessa história, assim como várias outras histórias da Bíblia, nós podemos retirar vários ensinos para a nossa vida. E conforme eu já falei no início aqui da nossa reflexão, na introdução aqui do nosso vídeo,
eu falei que nós vamos falar sobre vigilância. E onde tem vigilância dentro dessa história, sendo que o texto está falando sobre a manifestação da sabedoria de Salomão para reinar e governar sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. A vigilância está na vida dessas duas mulheres. Aqui no versículo 16 está dizendo que vieram duas prostitutas ao rei e elas se puseram perante ele. Aqui nós já podemos começar a tirar ensinos para a nossa vida prática. Duas mulheres, elas eram parceiras, elas eram companheiras e, de algum modo, em algum ponto em suas vidas, elas começaram a viver juntas, morar na mesma casa. Nós vamos ver aqui no versículo 17 que uma delas disse: "Ah, Senhor meu, eu e esta mulher, nós moramos na mesma casa." Então aqui nós podemos ver que duas pessoas que dividiam o mesmo teto, o mesmo lar, habitavam juntas, que deveriam ser uma pela outra e não uma contra a outra. Mulheres que deveriam ser amigas umas das outras, uma da outra, e não inimigas uma da outra. Essas mulheres, em um determinado ponto de suas vidas, elas tiveram uma contenda, elas tiveram um atrito, uma disputa. Mas nós podemos observar aqui que dessas duas mulheres, uma mulher tinha o coração bom, a outra mulher tinha o coração maligno. Aí nós vemos que da parte da primeira mulher, a que tinha o coração bom, ela não teve vigilância, porque ela foi ter uma parceria, ela teve sociedade, ela foi habitar, dividir o teto, dividir o lar com uma mulher que tinha um coração maligno. Nós não podemos dizer porque a Bíblia não relata e não traz detalhes, mas será que essa mulher sabia que a outra mulher era uma mulher maligna? Era uma mulher de práticas condenáveis? Era uma mulher que não digna de confiança? Uma mulher de má suspeita? Independente se essa mulher sabia ou não, ela não vigiou. Ela deveria observar com quem ela estava habitando. Ela deveria observar com quem ela estava dividindo o mesmo teto. Falando sobre isso aqui, dividindo o mesmo teto, me veio exatamente agora à minha mente um ensino de Jesus Cristo, que ele disse o seguinte: um reino dividido contra si mesmo não pode prevalecer. Isto aí vale para qualquer contexto. Vale para uma igreja, vale para um ministério, vale para um casamento, um relacionamento sentimental. Isso aí vale para uma empresa, isso vale para qualquer tipo de grupo, seja no trabalho ou fora do trabalho, não importa. E no caso de pessoas morando junto, isso aí também é válido. Nesse caso aqui, nós vemos que duas mulheres habitavam juntas. Mas ali não eram duas pessoas unidas, eram duas pessoas divididas. Duas pessoas que não têm a mesma visão, não têm o mesmo propósito, não têm o mesmo coração e até mesmo que não servem o mesmo Senhor, mais cedo ou mais tarde elas vão entrar em conflito em alguma ou algumas áreas de suas vidas. Por isso, nós precisamos ficar atento. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele vai fazer um alerta. Que aliança tem Cristo e Belial? Que aliança, que harmonia existe entre a luz e as trevas? Entre o fiel e o infiel? Ele não está dizendo com isso que nós devemos ser inimigos das pessoas, desprezar, desrespeitar ou rejeitar as pessoas. Mas com esse ensino nós precisamos entender e aprender que nem tudo nós fazemos sociedades, nem em todas as coisas nós fazemos alianças com qualquer pessoa. Nós precisamos estar unidos, aliançados com pessoas que têm a mesma visão, que têm o mesmo propósito, que têm um só coração.
assim como era, por exemplo, a igreja lá no livro de Atos, quando a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus foi derramado, manifestando grande poder, manifestação de sinais e milagres, operando um grande avivamento onde milhares, multidões de pessoas se arrependeram. Ali a Bíblia diz que o coração de todo o povo era um só. Não havia divisão, não havia disputa, não havia contenda. Todos estavam no mesmo propósito. É por isso que Deus abençoava aquele povo, conforme está escrito lá em Salmos, capítulo 133. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção. No caso dessas mulheres aqui, elas estavam unidas fisicamente. Elas habitavam debaixo do mesmo teto. Elas viviam dentro da mesma casa. Mas o coração dessas mulheres, eles não eram unidos. Não estavam no mesmo propósito. Talvez elas até pudessem ter vivido unidas no mesmo propósito durante algum tempo. Porém, depois que o filho da segunda mulher morreu, talvez essa foi a ocasião para ser revelado o que estava ali no coração daquela mulher. Portanto, não houve vigilância da parte da primeira mulher, aquela mulher que tinha o coração bom. Ela não vigiou porque ela não conhecia de forma plena, ela não conhecia perfeitamente com quem aquela mulher estava habitando. Então aquelas mulheres, elas foram até o rei. Na verdade, quem foi até o rei foi a mulher prejudicada, aquela que sofreu o dano, aquela que teve o seu filho roubado. E ela foi até o rei Salomão e apresentou a sua causa. Ela apresentou a sua situação. Aquela mulher teve muita sorte, porque ela estava debaixo do governo de um homem justo, de um homem que temia a Deus, de um homem que foi instruído e aconselhado por seu pai Davi, que por sinal foi um homem segundo o coração de Deus. Hoje as coisas funcionam de forma diferente. Hoje, para termos as nossas causas julgadas, nós precisamos ir a uma audiência judicial. Naqueles tempos, os próprios reis julgavam as causas das pessoas. Mas, infelizmente, hoje a corrupção está dominando. Muito mais do que naqueles tempos bíblicos, porque naquele tempo a corrupção já existia sim. Mas hoje a maldade está se multiplicando ainda mais, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar, porque a maldade do coração dos homens vai se aumentar, vai se multiplicar e muito. Então, hoje, quando as pessoas passam por situações de injustiça, assim como essa mulher passou, até mesmo por causa de falta de vigilância, graças a Deus nós ainda temos um recurso, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Se Salomão não fosse um homem justo, ele poderia lançar no rosto daquela mulher. Mas quem mandou você habitar com essa mulher? Por que você não procurou saber, levantar um histórico, saber quais eram as procedências dessa mulher? Se ela era uma mulher de bom coração ou de mau coração? Salomão poderia falar com ela: você está apenas colhendo o que você plantou. Você não vigiou. Você não vigiou. Fez aliança com uma mulher maligna e agora está colhendo seus frutos. Salomão poderia ter falado isso para essa mulher, mas ele não falou. Assim também pode estar acontecendo na sua vida. Quem sabe você, por um motivo de falha, de descuido, por falta de vigilância, talvez você até foi alertado em alguma ou algumas situações e mesmo assim não deu ouvidos, não vigiou. E hoje você pode estar sofrendo as consequências de seu erro, de sua falta de vigilância. Se isso aconteceu com você e se você está me ouvindo, é motivo para você dar graças e glórias a Deus, porque você está vivo e é oportunidade de graça e de misericórdia da parte de Deus. A palavra de Deus nos ensina que os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas atitudes, elas têm consequência.
independente de qualquer outra situação. Como, por exemplo, no caso dos pecados, eles são perdoados. Deus, ele perdoa os nossos erros, ele perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, mas as consequências, elas vêm. Isso é inevitável. Assim foi na vida daquela mulher. Mas quando aquela mulher, ela foi julgada pelo rei, ela deu sorte porque aquele era um rei justo, um rei temente a Deus. E hoje nós também temos muita sorte, porque nós estamos debaixo de um governo, não de homens ímpios apenas. A nível espiritual, nós estamos debaixo do governo e da liderança de um Senhor justo, de um Deus fiel, de um Deus correto. Ele não julga segundo a justiça dos homens, que é falha e muitas das vezes é corrupta. A justiça dele é perfeita, é correta, e ele sabe o que faz. E além disso, além da sua própria justiça, porque a Bíblia nos ensina que a base do trono de Deus é a justiça, além disso, nós precisamos nos lembrar que Deus é amor e que ele também é infinito em misericórdia. É um Deus gracioso e ele deseja ver o bem das pessoas. Esse é um dos motivos para darmos graças a Deus, para darmos glórias a Deus, porque no nosso dia a dia nós temos vários problemas, surgem várias situações e o próprio Senhor Jesus Cristo falou, basta a cada dia o seu mal. Jesus Cristo falou também, no mundo vocês vão ter muitas aflições, nós teremos muitos problemas, muitas dificuldades, nós poderemos sofrer muitas injustiças, mas nós devemos ter bom ânimo, não podemos ficar desanimados, pois Jesus Cristo venceu o mundo. Isso significa que nós também vamos vencer se nós crermos na palavra do Senhor. Então, estando nessa situação, debaixo do governo de Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo, crendo na sua palavra, crendo em Deus, nós estamos debaixo da liderança dele. E ele é o nosso juiz, ele é o meu juiz, ele é o seu juiz. Por isso eu te digo, coloque sua situação nas mãos dele. Coloque suas causas, suas demandas, os seus sofrimentos, as suas ansiedades, as suas necessidades. Se tiver alguém cometendo injustiça com você, coloque isso perante Deus. Se tiver alguém falhando, faltando em alguma área com você, coloque isso diante de Deus. O contrário também é verdade. Se você estiver em falha, se coloque diante de Deus, confessando a Ele suas falhas, seus erros, seus pecados, pedindo a Ele misericórdia, perdão e pedindo a Ele também auxílio e ajuda. O nosso Deus é juiz, Ele julga a nossa causa. Ele não é um juiz injusto, Ele não é um juiz iníquo, assim como aquele juiz ali da parábola da mulher viúva e do juiz iníquo. Não, o nosso Deus, ele é justo e ele não vai tardar, assim como ensinou o Senhor Jesus Cristo. Ele não vai demorar em atender a nossa causa, atender a nossa situação. Não importa qual seja o seu tipo de problema, não importa qual seja a sua dificuldade. E conforme eu já estava falando bem no início da reflexão, não importa se o que você está vivendo, sofrendo hoje, foi por falta de vigilância, se foi por falta de responsabilidade, por falta de juízo, por falta de cuidado. As consequências nós sofremos sim, mas Deus, ele está nos observando, ele é misericordioso. Ele cuida de nós assim como ele cuidou do seu povo Israel. O povo de Israel, ele foi avisado por várias vezes por Deus através de seus profetas. E mesmo assim, eles não deram ouvidos. Por isso, eles sofreram várias consequências. Eles eram atacados pelos inimigos. Eles eram saqueados por seus inimigos. Até chegar um ponto em que eles foram destruídos. Eles foram levados cativos para vários lugares do mundo, principalmente ali para a região da Babilônia.
Mesmo assim, Deus não abandonou o seu povo. Ele ficou observando eles sofrerem as consequências para que eles viessem a aprender o que acontece na vida daquele que não vigia na sua vida. Nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos. Nós temos todas as ferramentas, nós temos a oração, nós temos a leitura, a meditação da palavra. A palavra de Deus é a principal ferramenta para estarmos vigiando. Ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Nós temos o nosso Deus para nos instruir, para nos guiar. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia no caminho da verdade. Nós temos tudo para estarmos vigiando. Vamos ficar atentos para não sofrermos consequências de descuido, de falta de vigilância. Assim como essa mulher aqui, dessa história aqui de 1 Reis, capítulo 3, ela sofreu as consequências. Graças a Deus, ela teve a sorte de ter o seu filho restituído, porque aquele rei era um rei justo e temente a Deus. Portanto, aquilo que você precisa que lhe seja restituído, aquilo que lhe é de direito, o nosso Deus, no devido tempo, segundo a vontade dele, ele vai lhe restituir, ele vai te restaurar, ele vai julgar a sua causa segundo a reta justiça. Porque o nosso Deus, ele é fiel, ele cumpre a sua palavra, ele é juiz, ele é justo e ele não falha em cumprir as suas promessas. Então, esteja vigilante, busque direção em Deus, busque bons conselhos com pessoas confiáveis, tementes a Deus e sábias. Peça a Deus direção e resposta nas coisas que você vai fazer. Medite e leia na palavra todos os dias para que você venha aprender mais, esteja mais vigilante e venha errar menos. E fique tranquilo, a justiça de Deus será feita em sua vida. Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor e também orando juntos na tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa leitura bíblica, por essa reflexão, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha colocar em nós temor pelo Senhor, que o Senhor venha colocar em nós vigilância, que nós venhamos, meu Pai, estar atentos, que nós sejamos pessoas sábias, prudentes. Tira de nós, meu Pai, toda ansiedade, toda precipitação, toda pressa. Coloca em nós, meu Deus, paciência. Coloca em nós mansidão, temperança, meu Deus, capacidade de esperar, de aguardar, que nós não sejamos precipitados, a fim de não errarmos, meu Pai, e não venhamos sofrer consequências desagradáveis e também não venhamos ofender ao Espírito Santo do Senhor. Pai querido, neste momento nós colocamos diante de Ti as nossas falhas, os nossos erros, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha nos perdoar pelas falhas, pelos erros, pelas injustiças que nós cometemos, meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor seja conosco e não nos deixe sofrer as consequências sozinhos, que nós venhamos aprender com fé, com temor no Senhor, andando no caminho do Senhor, crescendo e amadurecendo espiritualmente em nome de Jesus. Que o Senhor não nos abandone, que o Senhor não nos deixe nos afastar da presença do Senhor, que o Senhor tire do nosso coração, meu Pai, toda tristeza, toda depressão, todo desânimo, que o Senhor venha nos dar alegria, mesmo que as coisas estejam difíceis ou não estejam acontecendo conforme nós gostaríamos, conforme nós esperamos. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha fazer a justiça em nossas vidas, que o nosso coração esteja no Senhor, que o nosso prazer seja o Senhor e esteja no Senhor, que a nossa esperança seja o Senhor, que a nossa esperança esteja também no Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe todas as áreas de nossas vidas, abençoe nossas famílias, nossas casas, nossos cônjuges, nossos filhos, parentes, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Deus querido, que nada falte em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos pela provisão que o Senhor tem nos enviado até hoje, que o Senhor continua nos abençoando, nos sustentando, nos enviando a provisão
em todas as áreas de nossas vidas. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar todo aquele que está precisando de uma causa na justiça, todo aquele que está precisando de cura, que o Senhor venha operar a cura, que está precisando de uma provisão financeira, que está precisando de uma restauração na vida sentimental, no lar, libertação das drogas, libertação do pecado, precisando de salvação. Eu te peço, meu Deus, opera, meu Deus, um milagre. Atende, meu Pai, a necessidade de cada pessoa que está me ouvindo nesse momento. Pai querido, eu te peço que o Senhor atenda às nossas necessidades, desses irmãos que estão me ouvindo e também às minhas necessidades e de todos da minha casa. Deus querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a vontade do Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Se você é novo aqui no canal e gostou, se inscreva e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.